Graça e paz, povo de Deus, que alegria estar mais uma vez juntamente com vocês no nosso 62º podcast, todas as segundas-feiras às 19 horas, com um rico e edificante testemunho de vida até você. E com certeza você pode ser também um canal de bênção juntamente conosco. Como? Compartilhando agora o nosso podcast com seus amigos, com seus familiares e que vidas também sejam alcançadas em nome de Jesus. E hoje eu tenho aqui um amigo, um irmão, uma ovelha, um legendário, um homem de Deus, um profissional, um filho de Deus e um pai de família, um esposo, uma pessoa muito querida que está nos dando a honra de trazer até nós um testemunho de vida. Está junto comigo aqui Dr. Wagner William Soares. Ele é casado com Minervina Maria Rosa Soares e pai de uma linda moça por nome de Emanuela Moreira Rosa Soares. O Dr. Wagner é formado, tem curso superior em Direito, bacharel em Direito, pela FADIPA/Unipam, Faculdade de Direito de Patos de Minas, Minas Gerais. Ele também é pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade Estácio Brasília, Distrito Federal, em 2014, especializando em recuperação judicial do produtor rural. Um homem muito capacitado por Deus. E é com muita alegria que eu te recebo, Dr. Wagner William. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. É uma honra ter você conosco. Ô pastor, a honra é minha. A honra é verdadeiramente minha. Eu e minha família agradecemos muito ao Senhor e principalmente por essa oportunidade de estarmos juntos aqui hoje, batendo um papo, né, tranquilo. Eu estou muito à vontade e estou aqui a seu dispor para a gente bater esse papo o tempo que for necessário. Dr. Wagner, para mim é uma honra e enquanto o senhor pronuncia aqui, eu me lembro quando nós conversamos a primeira vez, que o senhor nos visitou aqui na igreja e na sequência nós nos unimos em um ministério e o Senhor nos deu a honra de trazer sua família para congregar conosco e a gente nos conhecia somente de ver ou de alguns amigos em comum, mas como é bom a gente conviver com pessoas, né? Hoje conhecendo de perto o Dr. Wagner William, eu com muita alegria no meu coração de que é uma honra ter você conosco, uma pessoa muito nobre, serva, humilde, sempre disponível em servir, sempre disponível em estender a sua mão ao próximo e para mim nem se fala, todas as vezes que conversamos, você sempre nos constrange com esse amor, né? E eu quero aqui, antes de passar para você, externar minha gratidão pela vida da Minervina, sua esposa, um abraço Minervina, um abraço também para Emanuela, uma moça muito inteligente, muito educada, muito nobre. Então, doutor, saiba que é uma honra ter o senhor aqui conosco e nós vamos passear nesse podcast de hoje. Esse podcast nasceu na simplicidade, estamos na 62ª edição, vidas têm sido alcançadas, transformadas, porque o nosso podcast é simples. Então, em 62 edições, nunca trouxemos ninguém para contar uma história fantasiosa, sempre pessoas com testemunho de vida e com experiência com Deus. E hoje chegou a sua vez. Sinta-se em casa. Que bom que o senhor levantou essa bola para mim, porque a minha vida é realmente uma experiência com Deus. E nós vamos tratar disso no decorrer da nossa conversa, para o senhor entender e para que todos possam entender o que hoje, uma conversa nossa recente, eu disse para o senhor que eu sou novo na fé. E eu vou explicar ao longo da nossa história, da minha história de vida, por que eu digo que eu sou novo na fé. No meu e-mail e meus cartões, hoje eu nem estou usando cartão, mas quando a gente tinha cartões, eu sempre, isso já faz muito tempo, isso já tem uns 20 anos, uns 18 anos, eu sempre tenho lá João 8,32, porque eu entendo, e conhecer a verdade de todo o processo, de toda a fase da vida, conhecer a verdade é sempre, abre a nossa mente para tudo, né? E hoje eu já não tenho ele mais como o meu versículo assim de entrada. Eu tenho outro, porque eu entendo que Deus caminhou comigo desde o dia que eu nasci até hoje. Amém. A única coisa que eu acho que difere a gente de muitas pessoas, ou muitas pessoas no caminho de Deus, é
negar a Deus. E eu recentemente, aqui dentro da sua igreja, dentro da nossa igreja, eu tive essa revelação. Através de um pastor que deu uma pregação um dia desse, e eu entendi muito da minha vida naquele dia. Gostaria primeiro da gente começar me contando a história, para que tudo fica dentro de um cronograma. Claro, o podcast é seu. Pra gente entender, né, como é que tudo acontece. Eu sou nascido na roça, filho de 2 produtores rurais, pequenos produtores rurais, com aquela dificuldade lá da roça mesmo. Tive uma vida complicada, difícil, mas graças a Deus nunca me faltou nada. Tive um pai que sempre honrou, mãe que é uma bênção. Perdi meu pai há pouco tempo atrás. Não posso dizer que foi vítima do Covid, mas foi em decorrência do Covid. Mas nós viemos de família humilde. Eu sou nascido aqui, registrado aqui em Patos, Minas, mas eu sou do distrito de Chumbo, uma comunidade chamada Moreiras, cerca de 40 e poucos quilômetros aqui de Patos. Já fui lá de bicicleta. Já foi? Já fui nos Moreiras. Curva dos Moreiras. Curva dos Moreiras. É ali que eu nasci. E no meu primeiro dia de aula da minha vida, 7 horas da manhã, eu estava na porta da escola para entrar para dentro da escola, naquela curva dos Moreiras, e um caminhão passou em cima da escola. Olha só. Nós começaríamos 7h30. Meia hora antes da gente começar a aula, um caminhão, um acidente. O motorista morreu, mas ele, antes de falecer, ele falou que dormiu. Tinha muitos dias que estava viajando. Falou com alguém que já estava lá no local. Então ele passou em cima da escola. Tinha uma escola e uma igreja ao lado, uma da outra. Então aquele que seria o meu primeiro dia de aula, assim, se postergou mais um ano ainda para mim começar a estudar. Porque não tinha espaço físico e a prefeitura não levou nós para outros lugares. Mas eu oro a Deus e agradeço todos os dias a Deus por aquele momento que a gente não estava dentro da sala, por uma fração de tempo, né? A gente pudesse estar dentro da sala de aula. Então minha vida foi ali nós crescemos. Quando eu cheguei na 4ª série, lá só tinha até 4ª série. E nós não tínhamos condições de vir para a cidade. E eu tinha uma vontade muito grande de estudar. O meu coração eu sonhava com aquilo. Eu queria estudar. Não queria fazer mais nada, eu queria estudar. E aí surgiu a oportunidade de, através de um ônibus que a prefeitura pagava, ir para Bom Sucesso. Patos de Minas estava a 40 quilômetros, Bom Sucesso estava mais ou menos 40, 45 quilômetros para baixo. Nós pegávamos o ônibus todos os dias, 7 horas da manhã, ia para a escola, ficava o dia inteiro lá e voltava às 7 da noite. Isso foi minha vida lá de infância, muitas coisas boas, uma infância abençoada. Aos 15 para 16 anos, eu tive uma oportunidade aqui em Patos de ficar aqui e estudar. E eu já estava há 1 ano sem estudar. Eu terminei a 8ª série em Bom Sucesso, mas lá não tinha sequência. Então eu vim para Patos para estudar. E me agarrei aos estudos e, graças a Deus, eu já tinha, assim, desde criança, na minha cabeça, falava para minha mãe, inclusive é testemunha disso, queria ser advogado. Desde criança, minha profissão era ser advogado. Aí eu comecei a estudar, terminei, passei sem curso, sem fazer cursinho, passei na faculdade, trilhei esse caminho da faculdade, é onde eu estou aqui até hoje. Essa é a minha formação, né, vamos dizer assim, né, desde de criança até chegar nos dias de hoje. Formado, graças a Deus. Logo que eu me formei na faculdade, eu consegui também a OAB. Mas aí tem um período, após sair da faculdade, em que eu digo que às vezes a gente nega os dons de Deus pra gente, né? Eu já conheci a Minervina, já tinha casado com ela, no decorrer da faculdade eu casei com a Minervina. Nós estamos há 21 anos casados, faço agora no dia 19 de maio, 21 anos de casado. Mas eu já estava no escritório de advocacia, trabalhando no escritório de advocacia, e um belo dia eu não quis mais. Não quis mais. Aquilo que era o seu sonho. Aquilo que era o meu sonho, aquilo que eu, assim, até entendo que era o meu propósito de vida, que eu gosto muito. Recentemente alguém me perguntou: você gosta de defender uma causa
por pessoas. Eu gosto de defender pessoas. Causas, a gente vai encontrar muitas causas pela vida. Hoje eu penso de um jeito, amanhã eu penso de outro. Exatamente. Há muito pouco tempo atrás eu poderia estar naquela turma lá de Brasília, porque eu fui um dos defensores, fui para frente de exército e tudo mais. Então era uma causa que eu defendi. Hoje eu já penso diferente. Então, causas a gente vai ter longas pela vida da gente, assim como vamos ter pessoas também. Mas o meu intuito é defender pessoas, é ajudar pessoas. Esse é meu intuito. Mas voltando lá, logo terminar a faculdade, eu estava no escritório. Eu fiz, assim, no podcast a gente não consegue contar tudo com uma riqueza de detalhes. Mas eu fiz estágios. Toda a vida não me preocupei, assim, embora o dinheiro faça muita falta pra gente, mas o que mais me preocupava na época era fazer o estágio. Eu achava que aquilo realmente fez diferença na minha vida. Comecei a fazer estágio de graça, quando estava no 2º ano de Direito. Fiz no Ministério Público, fiz na Procuradoria, até que surgiu uma vaga, fiz no Ministério Público Estadual, Federal, que naquela época eu estava começando. Aí, naquela época surgiu uma oportunidade para ir para o Banco do Brasil. E até foi engraçado a minha entrevista lá, porque nós éramos em 7 candidatos para uma vaga. Restava uma vaga. E naquele dia chegou candidato de tudo quanto é maneira. E eu lembro que eu estava no Ministério Público, em frente, estava de terno, gravata, que a gente trabalhava de graça, mas tinha que ir alinhado. E eu saí de lá e só atravessei a rua, que era em frente. Fui para a entrevista do Banco do Brasil. Cheguei lá, o entrevistador naquela época era um advogado, que eu gosto muito dele, respeito muito, embora tenha muito tempo que eu não vejo. Ele passou todo mundo, fez esse questionamento, depois ele me chamou pro final. Por que você veio vestido assim? Eu falei, doutor, porque 2 motivos. Primeiro que eu já estava aqui perto. E eu gosto sempre de ir nas entrevistas e dar o devido valor daquilo que eu quero para mim. Eu respeito muito a instituição, então eu gostaria muito de trabalhar aqui e eu acho que vai somar muito para o meu currículo. Eu vou aprender muito, é esse tipo de coisa que eu quero para minha vida e por isso eu vim assim. Eu acho que dá o valor. E andar bonito sempre foi sua identidade, né, doutor Wagner? Sempre anda muito bem vestido. Doutor, mas eu não ligo, pastor, mas eu não ligo muito para isso. É natural. Eu não ligo muito para isso. É a bondade de Deus. É verdade isso que eu tô te falando é de coração. É a bondade de Deus. Às vezes você vai me encontrar na rua de chinelo, e é verdade, de chinelo, de camiseta, eu não ligo muito para isso. Mas eu respeito muito com quem a gente vai tratar. Claro, né? Claro. Eu já ouvi histórias aí na rua, graças a Deus não aconteceu comigo, de um juiz pedir para que a gente voltasse porque não estava com a gravata ou não estava com terno, na hora de defender um cliente. Graças a Deus não aconteceu comigo. Mas eu, assim, se eu tenho que ir numa audiência, eu tenho que me portar como, né, até em respeito ao meu cliente, eu tenho que me portar da melhor maneira possível. Assim, quando eu venho à igreja também, eu gosto de vir mais, né, porque eu estou vindo aqui para Deus, eu sei que Deus tem muita coisa na minha vida que eu ainda não entendi ainda, que eu estou buscando, mas eu gosto sempre de andar alinhado. Mas essa parte do Banco do Brasil me ajudou muito. E quando eu estava no estágio dentro do Banco do Brasil, toda a minha vida se alinhou. Eu falo que é o propósito de Deus para minha vida. Ela se alinhou de uma maneira que os advogados do banco gostavam muito do meu trabalho. Tanto é que eu já saí do estágio do Banco do Brasil já num escritório de advocacia. E ali eu poderia dar sequência. Poderia ser sócio, poderia ir trabalhava naquilo que eu gosto, que é trabalhar com o produtor rural. Quando eu fui trabalhar no Banco do Brasil, eu trabalhei numa área do Banco do Brasil que a gente atuava contra os produtores rurais. E eu sentia a dor dos produtores rurais. Vai ali, busca um empréstimo com a melhor das intenções, quer fazer a sua família prosperar. Vida árdua. Vida árdua, às vezes sem conhecimento. Chega no Banco do Brasil, ou chega em qualquer banco, estou falando do Banco do Brasil porque eu trabalhei. Foi sua experiência. Foi minha experiência, mas qualquer banco, ele chega ali, ele não tem capacidade de assinar um contrato daquele lá. Capacidade que eu digo assim, de conhecimento. Malícia, né? Não tem malícia. Malícia. Então ele chega ali, assina um contrato que não sabe o que a vida dele vai depender daquilo ali. Muitos entregam a propriedade sem conhecimento. Às vezes tem algumas seguranças da lei, né, para o pequeno produtor rural, que ele não pede a sua fazenda até um certo tamanho, né?
E eles, por desconhecimento, deixa a família desamparada, e eu vi muito isso acontecer. Então ficava vendo aquela dor, aquele sentimento de um produtor chegar ali e saber que tinha que entregar, ou não tinha formas de pagar, não tinha como. Então aquilo ali cresceu no meu coração a vontade de advogar para o produtor rural. Meu pai era produtor rural, minha mãe, meus irmãos têm 2 agrônomos, que são produtores hoje lá no Tocantins. E então eu senti aquele negócio, mas eu estava num momento da minha vida muito indeciso. Indecisão não é de Deus. Eu sei que não foi. Eu saí do meu caminho, da minha trajetória, para buscar alguma coisa assim, e onde eu encontrei Deus. Amém. Deus colocou pessoas no meu caminho, e eu vou começar daqui de Patos. Nessa fase da vida, saindo de faculdade, recém-formado, indo para o escritório de advocacia, você não tem salário, você tem honorários, mas honorários de advogado, demora a acontecer. Não é todo dia. Não é todo dia. E nem é certo. E nem é certo. E as nossas necessidades são diárias. É uma vida de fé, né, doutor Wagner? Uma vida de fé. Mas graças a Deus, Deus colocou pessoas na minha vida que... Primeiro, minha esposa. Conheci ela numa igreja. E eu não era frequentador da igreja. Mas um belo dia, alguém chegou na minha porta e bateu para mim. Tô precisando de alguém lá na Festa do Milho, dentro da barraquinha da igreja São João Batista. E é para você ajudar lá. Eu não conhecia ninguém que ia estar lá. Quero que você ajude. Mas eu não tenho outros projetos esse final de semana. Eu vou para festa, vou fazer outras coisas. Não, você vai ajudar. E onde eu conheci a Minervina lá, porque a família dela era muito ligada a essa igreja, sabe? Tanto é que o irmão dela faleceu recentemente. Quase todo mundo conheceu o cunhado do senhor. Quase todo mundo Uma pessoa de muito caráter, né, doutor Wagner? Muito religiosa. Muito religiosa. Um homem íntegro nessa cidade. Um bom pai de família, um bom irmão. E foi uma perda lamentável. Aqui, Patos de Minas, toda conhecia ele. Em peso. Em peso. Então, Laércio. Então, o Laércio cumpriu a missão dele aqui. É uma pessoa assim que até no dia eu coloquei, nós estávamos na montanha, né? Sim. E eu tive que vir. Quando eu cheguei, eu até coloquei uma frase lá no nosso grupo de família, que ele foi verdadeiramente um legendário. Porque tudo que um legendário busca ser, ele foi. Homem íntegro, honesto, mas enfim, Deus o encarregou de fazer a missão dele aqui. Lá nessa festa de igreja lá, eu conheci a Minervina. E isso há 27 anos atrás. Eu era ainda jovem, ela também. E Deus colocou ela na minha vida porque é uma mulher forte. E eu precisava, assim, de direcionamento, de uma pessoa forte. Porque eu era... Minha mãe e meu pai sempre ouvi, sempre respeitei, sempre honrei. Mas eu era uma pessoa assim muito no automático. Isso vamos dizer assim, nunca procurei Deus, não tinha costume de ler Bíblia, na minha casa nem Bíblia tinha, e meus pais católicos, mas eu não frequentava a igreja. Mas Deus tem propósito grande para minha vida, porque Ele nunca soltou minha mão, embora eu... É muito forte falar que eu negava a Deus, mas no final eu quero fazer uma breve relação desses períodos. Então, quando você não pega verdadeiramente na mão de Deus, você, de uma certa forma, você está negando. Sim. Essência para aquilo que Deus te encaminhou na vida. E às vezes a gente perde muito tempo na vida, porque o que Deus quer que você faça não vai deixar de ser feito. Exatamente. Mas, se você foi negligente com a sua vida, não buscou o que é a vontade de Deus para sua vida, eu entendo que você está negando de certa forma. Com isso certeza. Hoje eu entendo isso, naquela época não. Mas então, outra pessoa importante que Deus colocou na minha vida, que sempre pregou para mim, mas meus ouvidos estavam tapados naquela época, chama-se Gessé, pastor Gessé. Pastor Gessé Pinto da Silva. Gessé Pinto da Silva. Ele foi um homem de Deus, jogava bola comigo todos os sábados, e incessantemente, ele nunca deixou de... Tão fominha que quando machucou o joelho foi jogar no gol. Foi jogar no gol. E se ele fosse assistir esse podcast,
Ele sabe que eu já fiz alguns gols nele. Já congreguei com o pastor Jessé, pessoa muito boa, muito boa pessoa. Então aquela pessoa, eu vou te contar, Deus é de abençoar muito a vida dele, da família dele, que eu gosto muito dele, mas me ajudou muito. Ele tinha um supermercado na época, eu cheguei a fazer compra de mês lá, e depois eu falei, não, você não me deve nada não, tá de boa, tá tranquilo. Então, pessoas que Deus realmente colocou na minha vida. Saí daqui com o escritório, trabalhando, advogando naquilo que eu acho que Deus preparou para mim desde, acho não, eu tenho certeza, desde lá os primórdios da minha vida, e eu saí daqui, pastor, para ir para Brasília, para uma expectativa de um outro trabalho que eu não queria mais advogar. Início de carreira eu já abri mão de um dom. E de um sonho. E de um sonho meu, sonho até da minha esposa naquela época. E nós fomos para Brasília. Chegou em Brasília, na loja que eu fui trabalhar, de um irmão da Minervina. O irmão da Minervina não era o dono da loja, mas era o gestor, né? E do irmão da Minervina. E é uma pessoa de Deus também, porém está afastado, mas conhece muito de Deus, conhece muito da palavra. Lá tinha uma pessoa por nome de Ari. E esse Ari me guiou até me levar para a igreja. Pregava para mim todos os dias nos nossos intervalos de trabalho. Todos os dias ele pregava para mim. Me deu a primeira Bíblia que eu tenho, ela até hoje, que eu ando com ela até hoje. Me deu aquela Bíblia e me levou para a igreja dele. No entanto, ele morava muito longe e ainda eram momentos difíceis da nossa vida lá, não tinha muito recurso, não tinha tempo também, porque Brasília é muito longe as coisas e a gente não tem tempo às vezes do trabalho sair para a igreja todos os dias. Mas nós encontramos uma igreja e ele falou para nós, você não está conseguindo ir lá na nossa igreja, que fica cerca de 20 e tantos quilômetros? Procura uma igreja próxima da sua casa, com certeza Deus vai te encaminhar para uma igreja. E eu fui na igreja batista, Koinonia, lá de Águas Claras, onde eu morava. Brasília. Lá conheci o pastor Paulo e começamos a fazer o discipulado para batizar. E lá nós nos batizamos, eu e a Minervina no mesmo dia, fizemos o curso mesmo juntos. E nos batizamos lá em Brasília. Aí aquela pergunta, né? Você aceita Jesus como seu único Salvador? É onde eu falo que, na verdade, se eu fosse mudar alguma coisa, eu não me ia dado o direito de fazer isso. Mas eu acho assim, eu não teria que aceitar. Deus já é essência, já veio comigo lá, Deus desde quando que eu nasci. Já me programou, eu só estava negando Ele. Ele é que precisa nos aceitar, né, doutor? Ele é que precisa me aceitar, com todos os erros, todos os defeitos que eu tenho. E mesmo depois disso, de ir para a igreja, eu continuei fazendo muita coisa errada, que eu não me orgulho nem um pouco, até hoje. Até recentemente, quando eu subi uma montanha, que minha vida mudou. E então minha história, até o dia que eu me batizei, foi dessa forma que aconteceu. Aí tem muitas coisas que acontecem no decorrer da vida da gente, que a gente, quando entende o pastor Lélio, quando a gente entende um pouco, conhece mais a palavra, busca, Deus vai nos revelando aos poucos por que aquilo aconteceu, por que vem acontecendo. É porque você não está pegado na mão de Deus. Ele sempre estará conosco. Mateus 28, 20, se eu não estiver enganado. Esse é um versículo que Deus, desde os primórdios, quando ele ressuscita, né? E ele vem para os discípulos dele, ele fala assim, eu estarei com vocês, vão e façam discípulos, eu estarei sempre com vocês. Então, não é que eu venho hoje com 47 anos chegar aqui na sua frente ou na frente de um intercessor e falar assim, não, eu aceito. Não, eu vou deixar... Mateus 28, 20. 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado,
E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Amém. Então eu acho que esse versículo é um versículo que toca o meu coração, porque Deus nunca deixou de estar junto comigo. Ele sempre esteve. E igual o senhor acabou de falar, eu acho assim, Deus é que tem que me aceitar de volta. Aceitar no caminho, perdoar todos os meus erros, as minhas culpas, que não foram poucas, a minha negligência de estar no caminho dele, culpa exclusiva minha, poderia ter procurado. Deus colocou muitas pessoas na minha vida, muitas, para pregar para me ensinar o caminho, para me manter no caminho, vamos dizer assim, e às vezes eu não dava ouvido, por pequenas coisas, por coisas do mundo, porque eu digo realmente pequenas mesmo. Eu nunca fui uma pessoa assim transgressora, nunca bebi, nunca fumei, nunca gostei de ambientes e não achava que não era para mim, mas ao mesmo tempo a gente não segue, não buscar a Deus é diferente. Quando você toca no seu coração, quando você vê as belezas de Deus na vida da gente, uma criança que nasce. E eu tenho 2 exemplos na minha vida, porque uma que eu vi sair do útero da minha esposa e não ter vida. E vi a Manuela sair, eu pegar nos braços, levar para dentro da área médica lá, dar o primeiro banho, cuidar. Então aquilo ali é muito forte pra gente que é um pai. Na vida da gente, nos direciona, nos volta para a essência de Deus. Faz a gente estremece, pensa, faz a gente pensar, né? Então, pastor Lélio, eu entendo, meu entendimento, eu posso estar equivocado, mas quando a gente aceita Jesus, a gente aceita pedir perdão para Ele e voltar para o caminho. Mas Ele sempre esteve com a gente. Sempre. A gente que o nega. E andava distante. Então Ele nunca se afastou da gente. Ele sempre esteve ali, no lugar dele. E no meu entendimento, e eu quero aprender muito mais, eu quero buscar todos os dias a Deus da minha vida. Daqui até o dia que Ele me conceder, para me consertar, se é possível consertar alguma coisa. Se não for possível, que Ele me volte para a essência, para o caminho, para onde eu deveria ter nunca saído. Mas, pelas coisas mundanas, né? A gente comete muitas falhas, muitos erros. E a gente às vezes não é digno nem de ser lembrado, né, como exemplo. E às vezes as pessoas, quando eu desci da montanha, chegou um casal perto de mim e falou assim: vocês são meus exemplos. Olha isso. Vocês são uma família assim íntegra. Você, sua esposa, sua filha, você subiu a montanha, você trouxe um relato tão bonito, você fez eu falei lá para a família, e você é o nosso exemplo de vida. Nós queremos ser como vocês. Aquilo que bate peso, no peito e fala assim: gente, eu não sou digno disso. Que peso. Que peso. Eu não sou digno de ser. Ou seja, tem pessoas nos observando o tempo todo, né, Dr. Wagner? O tempo todo. E a gente não entende isso. Você vai no futebol, eu até pouco tempo jogava futebol, você vai no futebol para fazer amizade, chega ali você tem uma desinteligência, uma briga, questões nenhuma, né? Tão pouco. E às vezes aquela pessoa que estava ali do seu lado, te observando, falou assim: nossa, você fez um negócio ali que não deveria ter feito. Isso é o que aconteceu comigo. Mas a gente tem que buscar sempre a Deus e saber que nós somos a imagem e semelhança dele. Nós não podemos negligenciar isso. Nós temos que ter caráter e principalmente se entender que tem sempre alguém te observando. Não sabe, não conhece sua vida, mas aquilo que ele conhece, ele acha que você é exemplo da vida dele.
Se ele for te conhecer, às vezes, ele não quer nem chegar perto de você. Porque nós somos falhos e às vezes nós deixamos essas falhas, essas dificuldades, às vezes, que a gente tem de entender, né, sobrepor. Não deve ser assim, não pode ser assim. Dr. Wagner, assim como muitos hoje que a gente conhece e convive, já levou ou leva a vida no automático. Em algum momento da sua vida você considerou que levou também a vida no automático? Sim. E o que foi esse período de uma vida no automático? Pastor Lélio, eu acredito que eu tenha levado a minha vida no automático desde que eu entendo por gente até o nascimento da Emanuela. Emanuela tem 15, vai fazer 15. Vai fazer 15 esse ano. Dia 25 agora de setembro ela faz 15 anos. Até o nascimento da Emanuela. É verdadeiramente no automático. O que aparecia na minha vida eu fazia sem projeto, sem perspectiva, sem entusiasmo, plano. Nenhum plano, sem buscar a Deus, principalmente. E uma vida assim é muito vazia, doutor. Muito vazia, muito vazia. Você não tem... você vive o hoje, apesar de que a gente, né, tem que viver o hoje sempre, mas você não tem perspectiva, você não tem pensamento para o futuro. Você pagou sua conta que hoje tá legal, tá beleza, você não tá pensando para frente, você não tá pensando que você vai ter um filho, você não tá pensando que aquilo que você tá vivendo hoje pode ser histórico para um filho seu no futuro, ou para alguém que está do seu lado. Fala assim, não, mas você fez isso no passado. Embora a gente seja falho, a gente seja um pecador, né, e passível de pecar, não é isso que a gente deve pensar. Não é assim que a gente tem que pensar. Eu sou pecador, vou fazer isso. Não. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós deveríamos estar andando segundo a palavra de Deus desde que a gente comece a entender por gente. Eu tenho responsabilidade. Recentemente aconteceu uma conversa entre eu e ela, Manuela, e sobre batismo. Ela falou assim, por que eu devo me batizar? E aí eu fui conversar com ela. Eu falei, filha, pesquisa. Eu gosto sempre de pedir ela para pesquisar, porque quando ela pesquisa, ela vai a fundo mesmo. Então quando ela vem para conversar comigo, já fica mais fácil para mim, porque ela já entendeu. E até nós tivemos uma conversa com o pastor Carlos, aqui na saída da igreja um dia, quando o pastor Carlos a convidou para fazer o curso. Ela está fazendo o curso aqui. E por quê? Para você entender o porquê da palavra de Deus, para você entender aquilo que Deus chamou para você, de acordo com a palavra de Deus e com os dons que Ele colocou em você. Você tem dons. Você vai descobrir isso orando a Deus, conversando com Deus, tendo intimidade com Deus. E aí ela despertou, porque ela é pentecostal, ela é assim, ela gosta de chegar aqui na igreja e pular, e aquela coisa foi o que chamou a atenção dela. A forma que o senhor começou, aquela pregação daquele dia que a gente veio visitar a sua igreja, tocou o coração dela. Amém. Ela falou assim, a Manu é diferente. Eu quero estar aqui. Eu quero vir para cá, para essa igreja. Ela é pentecostal, ela mexe comigo, mexeu comigo. A pregação do pastor, naquela oportunidade, um dia o senhor usou muito palavras em inglês lá, e ela é fascinada com inglês, com línguas. Então, é essa essência, é essa que a gente tem que seguir. E eu, naquela época de criança, eu não tive alguém que aproximasse de mim. Eu até tive e não dei a atenção, o valor nas coisas de Deus, para que minha vida não seguisse no automático. Então eu digo, até o nascimento da minha filha, eu casado com 33 anos, eu estive no automático. Uma vida desregrada. Hoje um novo homem. Novo homem. E uma coisa que eu quero perguntar para o senhor, que eu sei que é um paizão e um esposo abençoado, qual a importância da família para um homem? No meu caso, eu não sei nem dimensionar, pastor Léo. Porque tem muitos homens, parece uma pergunta muito ampla, não é essa. Mas tem muitos homens que não valorizam mais suas famílias. Sim. Já não está no seio familiar, já não faz questão de exercer um sacerdócio, de estar presente. A minha filha ontem mesmo, ela me mandou um áudio, eu estava ministrando na cidade de São Gotardo,
era aniversário da Igreja Batista Nacional, fui ministrar. Eu estava na estrada e chegou um áudio dela, ela dizendo: papai, já estou deitando, quero te dar benção, dorme com Deus, o senhor é o melhor pai do mundo, muito obrigado por ter passado o dia conosco hoje, foi maravilhoso, e assim por diante. Todos os dias a minha filha de 12 anos faz isso. Isso nos preenche, né, doutor Wagner? Então, assim, fala um pouco para nós a importância da família para um homem. Pastor Lélio, eu sou muito família. Eu perdi meu pai recentemente, mas eu senti uma necessidade. Uma das coisas do meu automático é que eu deixava muito a vida correr sem tomar algumas atitudes, me posicionar sobre algumas coisas. Meu pai morreu recentemente e nos dias dele morrer, ele ficou comigo 7 dias na minha casa. Ele não podia ir para a fazenda, ele ficou comigo. E eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que em 40 e poucos anos eu não fiz, que era dar um abraço no meu pai. Meu pai era assim, uma pessoa muito fechada. Assim, eu acho que nós dois somos muito parecidos. E eu não tive a oportunidade assim, de dar um abraço no meu pai, falar do tanto que eu amava, que eu gostava dele. E eu sentia falta, porque ele era uma coisa com meus irmãos. Meus irmãos abraçavam, e todo dia chegava, abraçava ele. Tinha um mais novo, caçula, que abraçava ele. Ele tinha um problema de coluna, que depois, graças a Deus, foi tratado, mas era muito sério, e ele não gostava que segurasse ele, assim, apertasse ele. E meu irmão mais novo fazia aquilo, e ele falava assim: por que meu pai não faz isso comigo? Mas nunca cheguei para ele para perguntar, para falar, conversar com ele. Mas na verdade aquilo estava em mim e não nele. Eu que tinha restrições em chegar nele, fazia. A barreira estava contigo. A barreira estava comigo. Que eu fui entender também com uma prédica do Luiz lá na montanha. Paternidade. Paternidade. E eu fui entender aquilo lá. Então, assim, a importância da família pra gente, meu pai, eu tenho ele como, até hoje, como meu ídolo, meu líder da nossa família. Faz muita falta, está fazendo muita falta para nossa família. Mas eu, assim, me espelho naquilo, e nunca nos deixou faltar nada, fez de tudo para que tudo corresse bem. Mas eu entendo assim, um homem, para honrar a sua família, ele tem que ser verdadeiramente um sacerdote. Ele tem que estar ali, não deixar nada faltar. Eu negligenciei muita depois do meu casamento, antes da Manuela, nós tivemos 6 anos, só marido e mulher. Eu negligenciei muito essa fase da minha vida. Talvez não dando o valor que a minha esposa merece, deixando brechas. E com o nascimento da Manuela, eu fui entender o que a família era na minha vida. E viver no automático também nos leva a não ver as coisas, né? Tá tão no automático que a pessoa tá do lado, precisando de auxílio, socorro, sim, gritando, a gente não vê. Quando eu casei, o pastor Lélio, eu estava fazendo a faculdade, no curso da faculdade, e aquilo meio que foi um evento normal para mim. Casei, continuei fazendo faculdade, terminei a faculdade, as coisas foram acontecendo, sem planejamento, sem nada, e uma vida realmente desregrada mesmo. E graças a Deus, Deus me colocou uma esposa abençoada, que sempre olha, vamos fazer assim, vamos organizar assim. Ela é muito organizada nessa questão financeira, na questão de cuidados da casa, da família. Eu sou muito organizado por outros lados. Eu gosto da minha casa organizadinha, arrumadinha, meu escritório arrumadinho, mas por esse lado eu negligenciei muito. E com o nascimento da Emanuela, eu falo com o nascimento da Emanuela porque isso foi um momento da minha vida, porque nós vínhamos de uma gravidez frustrada. Minha esposa deu eclâmpsia, manifestou a eclâmpsia nos últimos dias, última semana de nascimento do nosso primeiro filho, e nós fomos para o hospital com ela. Chegou dentro do hospital, o médico não aferiu a pressão, passou ela para dentro lá, e aí desencadeou por uma síndrome de HELP, que é o estágio mais avançado da eclâmpsia. E o bebezinho, o organismo tentou expulsar, não conseguiu, o bebezinho faleceu no dia, na semana de nascer. Aí o médico trocou o plantão e não viu, só quando os outros plantonistas médicos foram passar no quarto que detectou aquilo.
Então a Minervina ficou 13 dias sem hemorragia no UTI. Logo. Então nós vimos de um processo traumático. A Minervina não queria, mas Deus iluminou 2 médicas na vida dela que falou: não, você vai ter um filho. Seu sonho é esse, você vai ter um filho. Eu vou te ajudar. E eu entendia, eu queria filhos, eu queria muito filho, eu queria família, nós somos 4 irmãos homens, meus irmãos, e eu queria família, eu queria uns 4 filhos. E a médica falou assim: olha, eu não te aconselho ter mais, eu vou te ajudar, você vai ter uma, até porque foi uma gravidez difícil. Minervina tomava injeção todos os dias, e eu aprendi a aplicar as injeções dela. Então, quando a Manuela nasceu, aquilo ali para mim, Deus tocou no meu coração, na minha vida, falou assim: ó, você tem que ser líder dessa família, você tem que tomar conta, tem que cuidar. Assumir a responsabilidade. Mas não era eu que tinha que fazer bem para ele, elas 2 fizeram bem para mim. Elas começaram a me colocar nos trilhos de novo. Então eu digo que a família é a base para todo homem seguir em frente em paz com Deus. É mais do que isso. O sucesso de um homem depende da família. Eu entendo assim. E a vida é feita de processos, né? Nós estamos aqui falando com um advogado que levou a vida no automático por vários anos. Depois entendeu o processo, se tornou um pai de família bem-sucedido e que por fim viveu mais um processo de transformação, que foi a montanha. Dr. Wagner passou pelo top em La Sabana, João Pinheiro. E o que foi para o senhor ali nesse processo de crescimento, descobertas, transformação? Como é que foi a experiência do senhor ali, sem dar detalhes, porque muitos vão assistir, subir em La Sabana e ter um encontro com o Legendário 01? Mais um degrau. Mais um degrau. Eu digo que esse degrau porque, tipo, aquele degrau que tem 7 metros ou 70 metros na minha vida. Eu estava numa fase da vida sem congregar na igreja, e mais uma vez Deus me segura pela mão, coloca pessoas na minha vida que me direcionam. Minha esposa foi atender um cliente dela lá em João Pinheiro, do Alexandre, que inclusive agora eu vou subir a montanha quinta-feira, a convite dele. Ele é coordenador da logística de lá. Alexandre. E aí ele tinha acabado de descer e minha esposa chegou lá na segunda-feira, e a esposa dele lá, e se eu não me engano era uma das primeiras vezes que ele subia. Ele já tinha subido como senderista e depois estava servindo pela primeira vez. E isso no início de 2024, abril, se eu não me engano. E aí ele falou para ela, falou assim: olha, seu marido conhece Legendários? Sabe o que é Legendários? Não sei, eu nunca vi falar, mas eu vou comentar com ele. Mas o que é? Não, sobe a montanha, vai ter 4 dias lá de retiro lá, espiritual, e eu aconselho você a falar com ele, porque isso é transformador. E aquilo ficou na cabeça dela. E ela, de tarde já, ela sempre tem costume de, quando viaja, tô saindo daqui, tô indo embora agora, pra gente ter ideia do percurso que ela vai fazer, quanto tempo, vem com Deus, vem tudo em paz. E ela falou: olha, tem um negócio muito sério para te contar. Eu fiquei sabendo, fiquei conhecendo as pessoas aqui hoje. Conhecendo não, eu já conhecia, são meus clientes, mas conversaram a respeito de uma coisa. Você já ouviu falar de Legendários? E eu falei assim: não, isso era 3 horas da tarde. E eu falei assim: não que eu lembre. Eu falei: tá, toca eu chegar, eu quero falar com você. Mas eu tinha um cliente aqui em Patos que eu ia atender. E esse cliente é o Cássio Regis. Cássio Regis Neto. Cássio Regis Neto. Quando eu chego lá na loja do Cássio, o Cássio já me chama para tomar um café com ele. Falou assim: escuta. E, coincidentemente ele subiu junto com o Alexandre.
ou no mesmo dia, porque cheguei ontem do Legendário. Você sabe o que é Legendários? Eu falei assim, não tenho nem ideia. Mas minha esposa acabou de falar comigo, ela tá lá em João Pinheiro, e quando chegar aqui nós vamos conversar melhor a respeito disso. Não, você vai. Você é um homem de Deus, você é um pai de família, eu conheço um pouco da sua história, porque eu conheci o Cássio de jogar bola. Não conhecia assim intimamente o Cássio. Nós morávamos no mesmo bairro, até vizinhos, mas não conhecia o Cássio com essa riqueza de detalhes. Mas já tinha ido na igreja dele umas 2 vezes, eu tinha o visto lá. Não, você vai, é assim, 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 segue a lista. Desfrute o caminho. Cássio, mas me dá mais detalhe, porque eu gosto de conhecer mais. Não. Vai pela fé. Deus tem um propósito para sua vida. Como é que você tá? Você tá bem? Tá assim? Aí que nós começamos a conversar. Não, você precisa frequentar a igreja. Se você não estiver frequentando a igreja... Aí eu falei, Cássio, faz tempo que eu não frequento a igreja assim. Você sabe da minha história. Hoje eu estou congregando. Congregando não, estou me reunindo. Nós reunimos na casa de um pastor aqui em Patos. Mas nada assim muito... congregação, nada de muito específico. Não, você vai comigo na igreja todos os dias que nós tivermos cultos, porque senão você não vai subir. Se o pastor não autorizar, vamos ligar para o pastor. Eu falei assim, isso tá meio estranho. Mas enfim, fomos para a igreja, a quarta igreja quadrangular, presbiteriana. E aí ligou para o pastor Sidney, o pastor falou assim, não, você já está aqui com a gente, já tá apto aí. E assim eu fui. Mas pensa naquela pessoa que não sabia, achei que eu ia para um retiro de férias. Descansar. E só porque aquilo foi tão transformador para mim, mas muito transformador. Eu quero citar só um termozinho aqui do que acontece lá, que muitos não sabem. Aquele primeiro momento lá, ou já na segunda revista, quando pergunta qual que é a profissão de cada um, todos levantam a mão, tem advogado, tem empresário. Naquele momento eu senti do que se tratava. Ali foi meu primeiro quebrantamento. Impacto ali. Eu tive vários. Meu primeiro impacto me quebrou totalmente, foi ali. O que você é? Aqui você não é nada. Aqui você é pó. Ali eu entendi do que se tratava, que era realmente espiritual. Eu não tinha noção, não tinha dimensão do que aquilo podia ser. Mas quando eu me decidi, né, e fiz a inscrição, minha esposa falou assim, olha, eu tive uma visão, eu tive um sonho, minha esposa tem muito isso. Eu tive um sonho e Deus vai falar com você na água. Ela nem sabia que tinha água. Deus vai falar com você na água. E eu morro de medo de água. Se eu souber que tem água por aqui, eu dou volta. Morro de medo de água. Eu já me afoguei quando era criança. E meu trauma é água. Mas falei assim, se Deus estiver comigo, não vai ter problema. Quando eu cheguei e vi a água lá, né, me espantei um pouco. Mas eu pensei naquilo que ela tinha me falado. E já era o segundo dia da montanha e eu não tinha visto o Cássio. Exatamente naquele momento eu vi ele. Ele estava sem óculos e aí eu vi. E eu conheci pela aliança dele. A aliança dele eu conhecia. Eu falei, aí eu só baixei a minha cabeça para ele e ele fez assim para mim, vai na fé. E aí foi o meu momento, assim, talvez mais importante lá da montanha. Medo de pular na água. E quando eu estava ali naquele momento, Deus falou comigo de uma maneira. E depois no segundo momento meu foi na prédica do Luiz, do Paternidade. Então eu tenho visto muita coisa, pastor Lélio, sobre legendários ultimamente. Eu tenho visto muitos comentários aí eu não sou de rede social, eu não gosto de rede social. Até hoje eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, só tenho WhatsApp, já me toma muito tempo que eu não deveria. Mas eu tenho visto algumas coisas
as pessoas culpando às vezes um legendário, que o legendário teria que mudar a vida, o legendário não é isso, o legendário não é aquilo. Eu acho que o legendário nada mais é que uma ferramenta que Deus proporcionou a nós para a gente fazer uma restauração do nosso coração, uma transformação, mas isso depende da gente, é a gente Deus. Agora, que o legendário é fascinante, extraordinário, e detalhe, a gente não tem como explicar para as pessoas. Não tem. Cada um tem uma experiência. Cada um tem experiência. Prova disso é o irmão do Cássio. Danilo não queria ir de jeito nenhum. O Danilo, você me perdoa, tô usando seu nome aqui. Danilo é gente boa, pode usar. Mas é pro bem, tá? É só para dar um exemplo de vida, a gente, eu e o Cássio em cima dele, vamos fazer, Danilo, vamos subir, Danilo. Ah, não sei, esse negócio para mim, não sei. Voltou um homem transformado, abençoado. Tive a oportunidade de ir lá dar um abraço nele. Então, todas as pessoas do meu ciclo que eu conheço, graças a Deus tive a oportunidade de levar um sobrinho da Minervina nesse primeiro nosso top, né, Rota do Oleiro. E agora vai o irmão dele no segundo. Então é transformador. Ele voltou transformado. Ele já é uma pessoa muito abençoada por Deus. Mas a gente ter dimensão para explicar para outras pessoas o que aquilo vai significar na vida dele é difícil. É difícil. Porque é só a gente que vai sentir. Nem não é difícil, é porque não tem explicação. Não tem explicação. Então é maravilhoso. O futuro a Deus pertence. A gente não sabe nada de como vai ser, mas para mim, eu creio que eu não vou mudar de ideia. Quantos anos eu viver, que aquela montanha La Sabana transformou minha vida. E a minha também, Dr. Wagner. Transformou minha vida. La Sabana, tive o prazer de subir em La Libertad, em Betim, subi também La República, em Anápolis, subi em Legacy, no Espírito Santo, e agora nós temos o prazer de termos aqui em Patos a Rota do Oleiro. É um local esse que tem sido transformador de vidas também. Sim. E a gente sempre respeita as opiniões, né? Tem aqueles que não querem, tem aqueles que criticam, tem aqueles que nunca irão subir, mas tem muitos homens subindo, assim como eu, e que ali também tive as minhas transformações para a glória de Deus, dentro da simplicidade de Jesus. E assim, com base em tudo isso que nós estamos falando da sua vida, desse processo transformador, nosso tempo não para, mas eu ainda quero fazer uma pergunta. Hoje na minha frente tem um homem de aproximadamente 48 anos, Isso. 48 anos, que viveu alguns processos. O que é hoje ser para o senhor um homem posicionado em Deus? É um retorno à minha primeira essência. Explicar para o senhor assim de uma forma que eu entendo. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes e Claro. nossos telespectadores, né, vão entender. Eu acho que um homem posicionado ou reposicionado em Deus, voltar à essência, um homem restaurado. Resumidamente, Pastor Lélio, eu acredito que a gente está nos braços de Deus, da onde a gente nunca deveria ter saído. Se saímos foi por culpa nossa. Ele nunca quis que a gente saísse. Deus nos criou antes da gente nascer. Ele pensou em nós antes da gente nascer. Eu não vim aqui para depois de estar aqui, ele falou assim, não, você, te pensando melhor, você vai ser isso. Não, Deus já pensou. Eu errei quando eu pensei em você. Eu errei quando eu pensei em você, pensei melhor, você vai fazer isso aqui para mim. Não, eu acredito que Deus já nos criou, já pensou antes de nos criar. Para que a onisciência de Deus. Onisciência de Deus. Salmo 139. Salmo 139. Então, posicionado em Deus, uma pessoa verdadeiramente posicionada em Deus, ele vai usufruir de tudo aquilo que Deus, em suas promessas, disse que nós teríamos. Viemos para viver em abundância. E é isso que eu entendo que o homem posicionado em Deus, aquele que estiver alinhado com Deus, e primeiramente, uma coisa que eu nunca fiz no meu automático, pensar o que Deus queria para minha vida.
qual que era o plano de Deus para minha vida? Qual que era a agenda de Deus para minha vida? Eu nunca parei para pensar no que Deus queria de mim, o que Deus queria que eu fizesse. Então, a partir das minhas transformações, principalmente agora da montanha, da Sabana, que eu subi, e essa última montanha que a gente sobe também, porque a gente sobe para servir, mas a gente acaba sendo servido por Deus. E é ali que a gente entende que é o processo e por que as coisas acontecem. Então, eu quis servir e vou servir sempre que eu tiver a oportunidade. E eu estou aqui nessa terra para servir, eu sei disso. Tenho servido... Um dos seus papéis na montanha é servir. Tenho servido muito e eu gosto. Eu gosto disso. De estar servindo as pessoas, sabe? Sempre que precisam, ligam, fora de hora. Nunca reclamei de ninguém ligar fora de hora. Às vezes está querendo uma dor, está sentindo uma necessidade de uma palavra para confortar, né? E já tem acontecido até que dentro da igreja, alguém me chega, doutor, eu queria saber sobre isso, tal, sobre aquilo. Pode ligar, pode ficar à vontade. Mas então, respondendo a pergunta que o senhor me fez, eu entendo que um homem posicionado em Deus é um homem aberto, buscando a Deus e pensando primeiramente naquilo que Deus tem para mim. Poderíamos terminar esse podcast colocando a cereja nesse bolo, dizendo que um homem posicionado em Deus é um homem que não se vende e não se corrompe em hipótese alguma? Sem sombra de dúvida. É um homem que não se corrompe de forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque a gente passa, né? No nosso cotidiano a gente não tem como falar disso, né? Eu não gosto muito de ficar falando desses assuntos mais polêmicos, mas faz parte da vida, né? Então, a gente às vezes cobra de muitos gestores públicos, né? Por que fez isso, por que fez aquilo. A gente tem que pensar, será que se eu estivesse lá, o que eu faria? Como é que seria a minha atitude para com quem depende de mim? Quem eu estou gerindo? Quem eu estou ministrando alguma coisa? Ou quem está só me assistindo, né? Um dos meus motivos de não querer muito estar em rede social é muito isso. Eu sei que as pessoas criam uma expectativa da gente que a gente às vezes não é aquilo. Não estou falando de mim, às vezes agora eu estou falando de outras pessoas que criam vamos dizer, um tipo, né? Característico lá na internet, e às vezes não é disso. Mas sem sombra de dúvidas, é o homem incorruptível. Amém. De Deus. Amém. Inquebrantável diante das situações e quebrantado diante de Deus. Dr. Wagner William Soares, que prazer em entrevistar você, trocar essa ideia, te ouvir é tão bom. Você foi contando as histórias, eu fui viajando em cada uma delas. Deixo aqui o nosso podcast à sua disposição. Está feito o convite para o senhor voltar com a Minervina, voltar com a Emanuela. Acho que todas as duas, ambas, né, mãe e filha, têm muito conhecimento também a ser trago aqui para a gente, ser falado para a gente. Muito obrigado por dedicar o seu tempo. Eu sei que é um tempo muito precioso, um homem muito solicitado, mas que Deus, na infinita bondade dele, te abençoe, te recompense. É um prazer ser o seu pastor, é um prazer caminhar contigo na montanha e que nossa aliança ela possa a cada dia ser fortalecida através do nome de Jesus, que é o nosso legendário número 1, aquele que vai conosco em todas as montanhas. Toda glória a Ele. Não sei se o senhor se recorda, mas o dia que eu sentei aqui, eu falei que meu lema era servir. Servir. Que se eu pudesse servir, pudesse contribuir com as obras de Deus. E estou aqui à sua disposição, sempre que se precisar, estarei aqui. E eu tenho duas não posso falar que é profetizações sobre nossas vidas, né? Mas eu tenho duas coisas no meu coração. Primeiro, que eu vou voltar aqui daqui uns dias. Amém. Deus vai me permitir isso. Nós vamos conversar melhor, porque eu tenho muita coisa para contribuir com Deus no momento oportuno. E também, muito provavelmente, que essa igreja não será aqui. Amém. Escuta isso. Essa igreja não será aqui nesse local. Amém. Está selado. Deus tem coisas grandes para essa igreja, para o seu ministério. Amém. E eu creio nisso.
Glória a Deus. Não sei se eu sou digno de Deus para fazer uma profecia assim, mas é uma coisa que eu senti no meu coração, tenho sentido recentemente. E não posso te falar onde foi meu sonho. Amém. Ainda não posso. Onde foi meu sonho que a sua igreja vai. Amém. Mas em breve eu vou te falar. Eu aguardo. Eu tive um sonho. E eu estava lá na igreja, o senhor ministrando, e eu estava lá na igreja. Glória a Deus, Dr. Wagner. E vai ser grande. É Se bênção. prepare. É bênção de Deus. É bênção de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Receba essas palavras e quero receber agora, junto com todos os nossos amigos que nos acompanham, né? A sua oração de presente para a gente encerrar o nosso podcast de hoje. Claro. Senhor Deus, meu pastor, meu líder, que esse podcast possa chegar em outras pessoas, que alguém possa ouvir, que isso possa ser ministrado ao coração de algumas pessoas que porventura estejam no automático, que porventura estejam receosos de subir uma montanha, de encontrar com Deus, de buscar a Deus. Ó Deus, toque o coração de todas essas pessoas que precisarem do seu auxílio, de retornar ao caminho de Deus. Ó meu Pai, abençoe esse podcast, que o pastor Lélio possa levar a palavra de Deus, possa levar outros exemplos de vida a muitas famílias. Senhor, obrigado por estarmos aqui nessa casa que o Senhor concedeu, pelo ministério do pastor Lélio. Obrigado, meu Pai, por ter nos recebido bem aqui nesta igreja, sobre a tua palavra, sobre a tua mão, sobre a tua destra, meu Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço por esse momento, pela minha vida, a vida do pastor Lélio e a de todos que estão precisando da tua bênção, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dr. Wagner, muito obrigado, que Deus te abençoe. Um abração para Minervino, um abração para Manu e um abraço para todos que nos assistem. E assim nós estamos encerrando o nosso 62º podcast, Igreja Fé e Milagres, por enquanto, Rua Ouro Preto 715, bairro Santo Antônio, Patos de Minas, Minas Gerais. Os nossos cultos, domingo 19 horas, terças e quintas-feiras às 19h30 e toda quarta-feira às 22 horas, nós também estamos no Instagram, @Fé e Milagres. Você pode entrar e também compartilhar. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e receba os nossos conteúdos. Que Deus te abençoe e até a próxima.